Apocalipse capítulo 4, verso 1, ainda dentro do tema de harpas e taças que nós tanto temos falado aqui. Quero ler com vocês. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta do céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, aquela voz de trombeta, disse: Suba para cá, mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu vou ler mais uma vez. Depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que foi revelado a João referente às igrejas do Apocalipse, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim tinha uma porta aberta no céu. Imagina essa visão maravilhosa. E além de ver uma porta aberta no céu, uma voz que já tinha falado comigo, lá no princípio, que é uma voz como de trombeta, me fez um convite e disse: Suba para cá, vem aqui, porque eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu quero fazer mais uma leitura. Eu ia passar os textos para vocês, meninos, esqueci. Então fica atento aí. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago capítulo 4, verso 8. A primeira parte, que diz assim: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ou, em outras versões, diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O livro de Apocalipse que nós lemos no começo, aí que ele está falando sobre limpar as mãos, quem tem a mente dividida, purifica o coração, convite também à santidade. Mas ele começa falando sobre chegarmos a Deus, e eu já vou falar sobre isso. Eu quis ler os dois temas porque são os dois textos que eu quero usar como referência para essa mensagem. Vocês estão comigo? Amém? Estão ansiosos para saber o que Deus vai falar aos nossos corações? Esse livro de Apocalipse é um livro que por muito tempo nós tivemos muito medo, né? Né, Mateus? Medo de ler Apocalipse. Li a Bíblia toda, mas chegava em Apocalipse, não, é o livro do medo, do pavor, do espanto. Quando na verdade, o livro de Apocalipse, eu acredito que esse tabu já foi quebrado aqui nessa igreja. Nós já falamos muito sobre Apocalipse. É um livro que revela mistérios do coração de Deus para a humanidade e para os homens. Tem visões profundas em Apocalipse, como a de João que nós lemos aqui, onde ele vê o trono, ele vê o brilho, ele vê o rio debaixo do trono, coisas maravilhosas. E o Senhor faz questão de mostrar isso para João, que é um apóstolo amado. João teve o privilégio de ter essa revelação. João teve o privilégio de ver coisas além do que Paulo viu, eu acho. Apesar que Paulo também, fora de série, né? Viu coisas que... Mas ele não foi tão ousado quanto o João, né? Mas acho que João conheceu Jesus presencialmente. Acho que João falou assim... Porque o anjo mandou escrever, né? O anjo falou, o que veste escreve para João. Para Paulo não falou, então Paulo não se intrometeu. Mas falando de João, ele teve essa visão, ele foi privilegiado, porque refletiu neste episódio da vida de João, algo que ele plantou lá atrás: intimidade com Jesus. Quando eu leio o livro de Apocalipse, ou quando eu vejo essas coisas muito sobrenaturais assim, Lê, eu fico falando, Senhor, mostra para mim também. Quem faz essa oração? Eu sempre peço para Deus, Deus, abre os meus olhos. Porque às vezes o Senhor nos dá algumas visões, mostra algumas coisas, mas às vezes é como nebuloso, assim. Eu queria ver de olho aberto. Tem irmãos que têm esse dom, eu não tenho ainda, mas eu peço para Deus de eu abrir o olho assim e ver o anjo, e ver as coisas sobrenaturais acontecendo. Eu acho que é um dom maravilhoso, e todos nós temos acesso, e o Senhor dá conforme a sua generosa graça. Amém? Então muitos anseiam viver uma vida sobrenatural e experimentar deste mover de Deus, dessa
coisa que acontece no mundo espiritual, ter essas visões, ter esse acontecimento. Mas tem um segredo para nós acessarmos esse ambiente sobrenatural. E ele está intimamente ligado à nossa intimidade com Deus. E não tem como falar sobre harpas e taças, sobre adoração, oração e tudo que nós falamos aqui, se nós também não falarmos sobre essa intimidade. Que intimidade é um relacionamento profundo, é um relacionamento pessoal, é um relacionamento sem reservas com o seu Criador, com o seu Deus. Não é só a intimidade sobre as práticas religiosas, mas é uma intimidade ao ponto de conhecer aquilo que Deus pensa. Porque quando nós somos íntimos de alguém, a gente tem liberdade para chegar. Você, o que você está pensando? A gente vê a pessoa meio assim, né? Você deve chegar, né, Andressa? No Lucas, você está meio... O que você está pensando? Não pergunta? E a pessoa fala aquilo que está no pensamento. Intimidade não tem reserva. O ápice da intimidade é o casamento. Não existe reserva dentro de um casamento. Não existe tabus dentro de um casamento. Dentro de um casamento, você confia tanto em alguém ao ponto de você fechar os seus olhos e dormir tranquilamente. Sem saber que não é um doido, uma doida que está do seu lado. Será, né? Misericórdia, irmão. Se é da CEPAC, não. Se é da CEPAC, pode dormir em paz com seu marido e com sua esposa. E nós estávamos falando sobre esses dias, para um casal, nós falamos sobre isso. Casamento é um lugar de confiança plena, ao ponto de você dormir em paz e a pessoa que está do seu lado, ela pode acordar, levantar, e está tudo bem. Você está num ambiente seguro. Isso revela um pouco dos traços da intimidade. Então, eu quero falar um pouco de vocês sobre intimidade, aprendendo com Jesus, aprendendo com João e com algumas pessoas que eu vou falar aqui, porque para termos acesso ao sobrenatural, Luana, nós precisamos querer buscar intimidade com o Senhor. E o Senhor nos faz esse convite quando nós lemos Tiago capítulo 4, verso 8. Ele fala, chegai-vos, a palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. A palavra do Senhor, ela nos mostra sobre um passo dado do homem, na qual faz o Senhor dar um passo divino. Ele não fala assim, Deus se chegará a você e você se chegará a Deus. Ele nos dá uma ordem, o progresso das coisas. Ele nos mostra como que as coisas devem funcionar. Você se chega a Deus e Deus faz questão de se chegar a você. Deus faz questão de se revelar a você e fazer você viver coisas sobrenaturais diante dele. E Deus faz esse convite de proximidade, esse convite de intimidade desde o Éden. Porque Deus criou o homem para estar perto dele. E quando o homem caiu, Deus não perguntou para Adão, Adão, o que você fez? Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Aonde você está? Ele não colocou a mão na cabeça e falou, ei Adão, o que você foi fazer? O que Deus busca do homem é, independente dos seus erros, independente das circunstâncias, independente das coisas, existe um lugar em mim que você pode se chegar. O erro de Adão foi fugir de Deus quando era para ele se aproximar de Deus. E eu lembrei agora de uma ministração que eu devo ter feito há uns 2, 3 anos atrás, numa Santa Ceia, que é, pecou, chega mais perto. Não é a hora de você fugir quando você erra. É a hora de você chegar mais perto. Porque o único lugar que existe purificação, redenção e resgate é na presença do Senhor. Tem gente que tem medo de se chegar ao Senhor quando erra. Mas a palavra diz, pecadores, não fala para ir embora. Mas ele fala, pecadores, limpe as suas mãos. Quem está com a mente dividida, purifique o coração. Ele não está falando, se afasta de mim. Ele está falando, chega mais perto. Chega mais perto, porque eu tenho um lugar de intimidade para você. Vocês estão comigo?
Então, esse versículo nos mostra que a intimidade é uma busca ativa do ser humano. Então, a nossa vida com Deus não é um ambiente de passividade, onde nós somente sentamos no culto e ficamos passivos. Não. A vida do cristão, ela é uma busca ativa todos os dias em estar mais perto de Deus. E isso tem que funcionar para nós diariamente. Senhor, eu quero estar mais perto contigo hoje. No outro dia, Senhor, eu quero estar mais perto contigo hoje. A gente tem que entender que a vida cristã não é um ambiente onde você está, é uma vida que você leva. Presta atenção nisso. Não é esse ambiente que faz você de um cristão. Não é esse ambiente que gera intimidade. Esse ambiente gera comunhão, gera discernimento, gera aconselhamento, gera direcionamento, mas intimidade se alcança no secreto com Deus. A intimidade, ela é revelada no dia a dia com Deus. Então, todos os dias precisamos abrir mão das nossas vontades, precisamos abrir mão dos nossos desejos, precisamos nos prostrar mais. E não existe intimidade sem investimento de tempo. Começo de relacionamento. Agora o pessoal fala muito no WhatsApp, mas ainda assim fala até as 3, 4 horas da manhã. Por quê? Quer conhecer mais. Não é assim começo de namoro? Começo de namoro é 3 horas de ligação. Estou errado? 3 horas e meia, começa a ligação 11 horas, termina 2 horas da manhã, tem que acordar às 5 para ir trabalhar. E a primeira coisa que faz quando levanta é: mozão, acordei, estou indo trabalhar, beijo, te amo. Porque é uma busca por querer contato, por querer estar perto, por querer intimidade. Então é esse nível que o Senhor nos convida a estar diariamente. Senhor, eu vou conversar contigo hoje durante 3 horas. E quando eu levantar pela manhã, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, é te mandar um beijo de bom dia. Senhor, o meu último pensamento vai ser o Senhor, e o meu primeiro pensamento vai ser o Senhor. Por quê? Porque eu quero todos os dias estar perto de Ti, eu quero todos os dias sentir o Seu cheiro, eu quero todos os dias sentir o Teu abraço, eu quero todos os dias estar coladinho contigo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele fala: se aproxima mais de mim, porque eu tenho um desejo terrível de me aproximar de você também. O desejo do coração de Deus é nós darmos este passo para estar mais perto dEle. É como um pai chamando para o filho: vem cá, me dá um abraço. Vem cá. Não sabe correr? Então vem engateando. Não sabe engatear? Vem arrastando, mas vem para cá. Porque eu tenho um lugar secreto, eu tenho um lugar de intimidade com você. Todos os homens de destaque na Bíblia, eles procuraram um lugar de intimidade com Deus. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Tiago capítulo 2, verso 23, diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo também é alguém que é confidente. Amigo é aquela pessoa que você vai falar assim: cara, não estou bem, ora por mim, dá um abraço, chega perto de mim, preciso de você. Ou você precisa de mim? Estou aqui. Amigo. Não está falando que é colega, conhecido. Amigo. Conforme vai passando o tempo, vai diminuindo a quantidade de amigos, né? Mas às vezes a gente tem uma pessoa que a gente consegue chamar de amigo e falar: cara, tô assim, vamos fazer isso junto. Esse era Abraão com Deus. Deus contava o segredo dele para Abraão, e Abraão contava os segredos dele para Deus. Uma troca de amizade. Uma amizade tão fiel, uma amizade tão leal, ao ponto de um amigo Deus falar para o amigo Abraão: eu quero seu filho. E o amigo Abraão falar para o amigo Deus: toma, meu filho é seu, porque eu confio em você. Amizade, lealdade, confiança. Porque nós não queremos trair os verdadeiros amigos. Está gravando?
Paz, meus irmãos, Deus abençoe você que está em casa. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amo sua vida. Nós não queremos trair a confiança de um amigo. Então eu vou. É meu amigo também, tá, chefe? Você que esteja assistindo. Eu tenho um chefe, que ele é muito gente boa. Meu patrão, ele é muito gente boa comigo. E esses dias ele me pediu algo, num horário que não dava para eu fazer. Tava difícil, corrido. Aí eu olhei assim e falei, poxa vida. Mas é o dia que tá pedindo, cara. Ele é tão gente boa. Não vou dar mancada com ele, vou dar meus pulos. Vou fazer isso. Não foi nem pelo trabalho, foi pela amizade. Então, quando você é próximo, você faz questão de não dar mancada. Às vezes nós queremos ser amigos de Deus, mas nós não abrimos mãos das mancadas que damos com Ele. O Senhor quer te chamar de amigo. E se você deu mancada, Ele está te fazendo um convite. Chega mais perto. Chegai-vos a mim, porque eu vos chegarei a vós. Então Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele tinha essa intimidade. Ele demonstrava fé, confiança. E é isso que nós temos que aplicar em nossa vida. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele se aproxima de nós e revela tudo aquilo que está no coração dele. Ele revelou os propósitos dele para Abraão. Ao ponto de ouvir uma oração dele quando foi sobre o Sodoma e Gomorra. O Senhor falou, eu vou destruir tudo. E Abraão começa a trocar uma ideia muito ousada com Deus. E ele fala assim, Deus, mas se tiver tantas pessoas, você ainda vai destruir? E se tiver tanto? E se tiver 50? Você vai destruir? E se tiver 40, Senhor? Você vai destruir? E se tiver 30? Senhor, me deixa ser mais um pouquinho. E se tiver 20, 10? E aí ele ora, ele intercede pelo seu sobrinho. Ele tem uma intimidade ao ponto de fazer perguntas para Deus. Isso nos mostra que você pode perguntar as coisas para Ele. E Ele tem resposta para você. Vocês estão comigo? Então, intimidade é a base para nós conhecermos e para o Senhor revelar para nós aquilo que está no coração dEle. João capítulo 13, verso 23, vai falar sobre esse discípulo que teve a visão de Apocalipse. O Evangelho de João, capítulo 13, fala assim, um deles, o discípulo a quem Jesus amava. João era esse homem. Um homem na qual o próprio Jesus declarava amor por ele. E João, esse discípulo que teve a revelação do Apocalipse, era um homem no qual João reclinava a cabeça. Não, vem cá, Ti. O Ti é Jesus. Eu sou João. Eu não sou besta. Quero reclinar em Jesus. Ser Jesus é muita responsabilidade. João era o cara que ficava assim, ó. Isso é um gesto de muita confiança. Isso é um gesto de intimidade no qual você pode chorar no ombro do amigo. No qual você pode ouvir as batidas do coração do amigo. Essa posição de reclinar no peito significa que eu posso falar por ti, calma, Ti, fica em paz. E o Ti pode falar para mim, calma, Lica, fica em paz. Vocês estão entendendo? Esse era o nível de intimidade, obrigado, que João tinha com Jesus. Então nós vemos que não é à toa que Jesus escolheu João para mostrar as coisas mais profundas. E João foi o discípulo que viveu mais tempo vivo e que morreu de mortes naturais. A flecha não pegou João, a cruz de cabeça para baixo não matou João, a espada não matou João. Não que Jesus não amava os outros discípulos, tá? Isso não significa, se você está tomando uma espadada, uma flechada, não significa que Jesus não te ama. Fique em paz, Ele te ama mesmo assim. Mas Jesus fez questão de deixar João, velhinho, e falou para ele assim, você vai morrer sem sofrer, meu filho. Não, sofreu um pouquinho, porque foi jogado em óleo, sofreu para chuchu. Mas viveu bastante, não morreu do sofrimento. Morreu, porque todo mundo um dia vai. E morreu feliz, porque imagina você ter essa visão antes de morrer. Vocês estão comigo? Deixa eu acelerar aqui. Salmo capítulo 25, verso 14 diz assim: o segredo do coração do Senhor
essa versão. O Senhor confia os seus segredos ao que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Põe na Almeida Revista, por favor, Jonas. Só nesse verso. Que diz assim, na outra versão: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Existe um segredo no coração do Senhor que não é para qualquer um. Existe algo que o Senhor quer revelar que não é para qualquer um. Este algo que o Senhor quer revelar é para aqueles que o temem, para aqueles que sabem quem Ele é, para aqueles que sabem o que Ele busca. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu sempre falo isso. Você evita muitas coisas na sua vida de ruim quando você preserva o temor ao Senhor. Seu casamento fica bem, a sua vida fica bem, suas finanças ficam boas, seus relacionamentos ficam bons, porque antes de pensar em qualquer pessoa, em qualquer consequência ou em qualquer causa, você pensa: não quero desagradar o Senhor. Quer ver um casamento feliz? É um casamento onde o marido teme ao Senhor e a esposa teme ao Senhor. Porque a esposa olha para o marido e fala assim: eu sei que ele vai ser fiel comigo, não é nem por causa de mim, é porque meu marido teme ao Senhor. E o marido fala a mesma coisa: eu sei que minha esposa vai ser fiel a mim, porque a minha esposa teme ao Senhor. Nos relacionamentos da amizade, minha amizade é verdadeira, eu confio porque meu amigo teme ao Senhor. Ele não vai ser fofoqueiro, não vai ser mentiroso. Nós temos que ser pessoas tão próximas do Senhor que as pessoas vejam que as nossas características são bem parecidas com Jesus e nós não vamos decepcioná-las. Apesar que nós somos humanos, mas nós preservamos um temor ao Senhor. Não vou te fazer mal, meu irmão, porque eu temo ao Senhor. Não vou brigar, porque eu temo ao Senhor. Não vou xingar, porque temo ao Senhor. Para esses que pensam no Senhor, antes de qualquer coisa, o Senhor confia os segredos do coração dele. Intimidade. Porque você passa o dia pensando no Senhor. Olha Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que ele servia como auxiliar, não se afastava das tendas. Mas eu vou até o amigo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Esse nível de intimidade de Moisés com Deus fez ele experimentar sobrenatural. É o nível de intimidade que vai fazer você viver coisas que ninguém viveu. A intimidade de Moisés com Deus fez ele ver um mar se abrir. A amizade de Moisés com Deus fez ele transformar águas amargas em água doces. Fez maná cair do céu. Fez jorrar água da rocha. Moisés teve força para ficar 40 dias sem comer e sem beber nada, fora outras manifestações sobrenaturais que Moisés viveu. O rosto dele resplandecia como uma luz, na qual um homem normal não conseguia olhar sua face. Moisés foi tão amigo de Deus, a ponto de Deus falar para ele: eu quero mostrar para você a sua glória, fica escondidinho, só para você não morrer, meu filho, porque eu amo muito você. Aí eu vou passar de costa, quando eu passar, você fala assim: Tiana, abre o olhinho, e você vai ver um pouquinho da minha glória. Eu quero ser amigo de Deus ao ponto de poder ver os passos dele. Eu quero ser amigo de Deus ao ponto de poder deitar e sentir a mão dele no meu rosto. Eu quero ser amigo de Deus ao ponto de pelo menos poder tocar na orla das vestes. Nós precisamos buscar essa intimidade para vivermos o sobrenatural dele, para conhecer os segredos do coração dele, para olhar para onde ele olha, para ver o que ele está vendo, para ouvir o que ele está falando. Quando nós temos intimidade, ele se revela. Se nós queremos viver resposta de oração, milagres, cura, maravilhas, nós precisamos buscar uma vida íntima com Deus. A fonte do sobrenatural é a intimidade. Não é um relacionamento distante. É um relacionamento de tempo, de dedicação, de empenho, de colocar como prioridade aquilo que é prioridade para o Senhor. E como é gerada essa intimidade?
Mateus capítulo 6, verso 6. A intimidade com o Senhor é gerada através de uma vida de oração e adoração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Intimidade de coração a gente não fala em praça pública. Não existe conversas de intimidade em lugares que não são reservados. Não existe conversas de intimidade onde tem multidão. Quando a gente estiver só nós dois, a gente conversa. É assim que Deus faz. Deus quer revelar os segredos do coração dele para você, Cíntia, Marcos, Gui, Osvaldo. Deus quer revelar o coração dele para nós, mas sabe o que ele está falando? Eu estou esperando só ter um tempinho para nós dois, que aí eu te conto tudo. Que aí eu te falo tudo. Nós estamos sem ter tempo para nos juntar sozinhos com Deus. Nós sempre deixamos para depois, para amanhã. Mas o Senhor tem um segredo a revelar, Karine. O Senhor tem um segredo a revelar, que Ele está falando assim, ó, vou contar quando tiver só nós dois juntinhos, tá bom? Tem muita gente, tem muito barulho, e o que eu quero te contar, ninguém pode ouvir. Então, quando você tiver um tempinho para mim, eu quero ficar sós com você. Deus está chamando a gente para esse quarto reservado. Deus está chamando a gente para essa sala secreta, para este lugar onde ninguém vai ouvir. E quando você sair de lá também, você não vai sair falando para ninguém, se ele não falar, se ele não mandar, porque são segredos do seu coração para o coração dele, segredos do coração dele para o seu coração. Coisas que só ele sabe, coisas que só ele pode saber, lágrimas que só ele pode ver, choro que ninguém vai entender, mas ele vai entender. Sorrisos também que ninguém vai entender de gratidão, mas ele entende porque ele sabe porque foi ele que fez. É nesse lugar de intimidade que o Senhor quer ver seus sorrisos e as suas lágrimas. Aquilo que ninguém pode saber, que ninguém pode ver, Ele pode. Ele está esperando um quarto secreto para vocês conversarem, para nós conversarmos. Davi fazia isso. Davi era alguém que mesmo quando pecava, ele se arrependia voltando para o seu secreto com Deus. Sabe, Davi, ele queria estar perto de Deus, tanto que ele fala em Salmos 27, capítulo 27, do verso 4 ao 5. Salmo não tem capítulo, Salmos são canções, tá? Então Salmo 27, 4, 5. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o desejo de Davi por intimidade. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Por quê? Por quê? Porque eu quero contemplar a bondade do Senhor. Eu quero buscar a sua orientação no seu templo. Davi queria conhecer o coração de Deus. Davi queria saber o que Deus estava planejando. Mesmo que ele errou, mesmo que ele falhou, mesmo que aconteceu tantas outras coisas, a Bíblia fala em Atos capítulo 13, verso 22, que Davi foi encontrado um homem segundo o coração de Deus, porque era no coração de Deus que ele procurava a sua satisfação. Olha só, depois de rejeitar Saul, levou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que foi testemunhado de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. Davi queria tanto estar com Deus, buscava tanto Deus, que Deus tinha certeza, Davi é um homem que vai fazer a minha vontade. Encontrei ele, porque ele buscou o meu coração. Então essa deve ser a nossa satisfação. A nossa vida de oração, a nossa vida de adoração vai definir o nível de intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais tempo passarmos na presença de Deus, mais experimentaremos a realidade sobrenatural. O segredo desses homens de Deus que eu falei, Abraão, Moisés, Davi, era a sua intimidade. O segredo deles, qual que era o segredo de Moisés? Intimidade. Qual que era o segredo de Davi? Intimidade. Qual que era o segredo de Abraão? Intimidade. Qual que era o segredo dos profetas? Intimidade. Qual foi o segredo de João? Intimidade.
Porque todos esses homens eram homens como nós, como eu e você. E a Bíblia fala isso em Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Olha o que fala. Elias, um grande profeta, tinha intimidade com Deus. Olha o que fala de Elias. Era o quê? Humano, como nós. Mas olha o que aconteceu. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Próximo. Depois orou novamente. E os céus enviaram a chuva. E a terra produziu seus frutos. Quem era esse homem? O que ele tinha de diferente ao ponto de fazer uma oração e parar uma chuva ou voltar a chover? Quem era esse homem? Humano como nós. O que ele tinha de especial? Humano como nós. Qual que era a diferença de Elias? Intimidade. Queria saber o que estava. Ele orava aquilo que estava no coração de Deus. As orações de Davi não eram de Elias não eram surpresas. Ele conhecia o coração de Deus. A confiança de Elias em Deus era tão grande ao ponto de ele desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera e falar assim: pode orar para o Deus de vocês, porque o Deus de vocês não vai mandar fogo. Eu conheço meu Deus, eu sou íntimo dele, falei com ele hoje de manhã. Se eu orar por ele, ele manda fogo do céu. Quer ver? Ora aí, seu Deus. Aí tá lá os caras orando, batucando, se rasgando, se cortando. E Elias fica brincando. Cadê seu Deus que não está aqui? Acho que seu Deus está dormindo, hein? Seu Deus está tirando um cochilo. Elias lá só tirando onda, ó. Elias brincalhão. Falou assim: agora eu vou chamar o meu amigo. Ô amigão, chega mais. Pode mandar um fogo do céu aí rapidinho, só para mostrar um negócio. E cai fogo do céu e seca a água e morre todo mundo. Elias sai matando todo mundo. Está lá no livro de Reis. Depois você lê. Sabe o que gera isso? Intimidade. Ele era homem como nós. Quer viver como Elias viveu? Faça o que Elias fazia. Oração, jejum, busca, intimidade, dedicar tempo, abrir mão das coisas, abrir mão dos desejos, querer viver uma vida de profundidade com o Senhor, sair do raso e mergulhar no profundo para ver aquilo que só está em relacionamentos profundos. Os maiores mistérios dos mares estão nos lugares mais profundos. Você não vai encontrar coisas misteriosas no raso, porque o raso é acessível demais. Aquilo que está no raso todo mundo pega. Deus tem para você coisas que estão em águas profundas. Existem águas que estão... O profeta fala que existem águas que estão nas canelas, nos artelhos. Existem águas que estão nos joelhos. E aí o Senhor fala: vem para mais fundo. Chega na cintura. Mergulha. Mergulha. Porque os meus mistérios estão nos lugares profundos, onde poucos alcançam. Qual que é a outra chave para vivermos a intimidade? Santidade. Santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos, busquem a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual o que vai acontecer? Ninguém verá a Deus. Se eu quero ver Deus, se eu quero ouvir Deus, se eu quero saber o que Deus está pensando, se eu quero ver o que Deus está fazendo, eu preciso de me santificar. O que é santificação? Santificação é separar-se para Deus. Santificação é viver uma vida em busca para agradar a Ele, não para te agradar. Santificação é evitar o pecado. Santificação é buscar uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Ah, minha vida está muito embaraçada, está muita coisa assim, não consigo ouvir Deus, não consigo falar com Deus, nem sei se Deus existe mais. Santifica mais, busca mais, porque o Senhor tem prazer naqueles que se achegam a Ele. Existe uma satisfação de Deus ao ver os homens e as mulheres se prostrando diante dEle. Aqueles que vivem em santidade são os quais o Senhor ama. João capítulo 14, verso 21, diz assim:
Olha só, Deus falando como que Ele vai se revelar no sobrenatural para nós. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Os mandamentos é a palavra. Vida com Deus tem que ter leitura da Bíblia. Vida com Deus tem que ter oração, jejum, intimidade. A Bíblia é a carta que Deus deixou para você ler. Esses dias eu ouvi uma história, eu já volto para cá. Uma história que fala assim: imagina que a pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, alguém que você ama muito, seu filho, sua filha, está há 60 dias viajando. Hoje tem, né, WhatsApp, essas coisas, mas faz de conta que não tem. De repente você recebe uma carta dessa pessoa, que você ama muito. Qual que é a primeira coisa que você faz? Põe na gaveta e fala, quando der eu leio. É isso? Não. Você para tudo para... eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que essa pessoa está falando, o que está passando, o que está no coração dessa pessoa. Qual que é a novidade? A Bíblia é a carta que o Deus que você diz que ama deixou para você ler todos os dias. Se nós o amamos, o que nós vamos fazer? Parar tudo. Eu vou ler a carta de Deus para mim. Eu vou ler a carta de Deus para mim. E quando você lê e obedece, você se santifica e se cumpre essa palavra. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha o que ele vai fazer. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus não se esconde de seus filhos amados. Eu já falei isso uma vez. Deus não brinca de esconde-esconde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não brinca de esconde-esconde. Deus tem prazer em ser encontrado. Se Deus brincar de esconde-esconde, Deus ia ser aquele que ia fazer assim: ei, estou aqui, ó. Porque Ele quer ser encontrado por vós. Ele quer ser encontrado por nós. Ele quer se revelar a nós. Mas nós precisamos amá-lo ao ponto de abrir mão de tudo, nos santificarmos, porque Ele também irá nos amar e irá nos revelar, irá se revelar a nós. Nós não conheceremos os segredos do coração de Deus se nós não buscarmos Ele em espírito e em verdade. Vamos sair do raso. Eu quero que todos nós possamos, assim como João, ver uma porta do céu aberta e ouvir uma voz de trombeta que diz: vem, sobe para cá, porque eu tenho coisas para te mostrar. O Senhor se manifesta para aqueles que o amam. Então, para vivermos o sobrenatural, para vivermos harpas e taças que nos levem a um novo ambiente, nós queremos viver a intimidade. Nós precisamos querer viver a intimidade. Não se trata apenas de assistir o que Deus está fazendo, mas de ser parte ativa das suas manifestações na terra. Eu não quero só ver Deus transformar. Eu não quero só ver Deus curar. Eu não quero só ver o mar se abrir. Eu quero ser participante de curas, de milagres e de sobrenatural. É lindo quando alguém enxerga, mas eu quero ser aquele que invoca ao Senhor e faz o cego enxergar. É lindo quando alguém aceita Jesus, mas eu quero ser aquele que pregou para que a alma se converta. Eu não quero ser somente alguém que está sentado assistindo a um grande show. Eu quero fazer parte deste evento com Deus. Eu quero ser aquele que Deus confia os segredos. Eu quero ser aquele que Deus usa. Eu quero ser aquele que Deus fala. Eu quero ouvir a voz de Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração todos os dias. E o convite dele para cada um de nós hoje é: se aproxime, mergulhe, para que a sua vida transforme e para que você transforme o mundo. Os grandes homens de Deus transformaram o mundo. Por que nós temos a palavra do Senhor? Por que nós temos o Evangelho hoje? Porque homens buscaram intimidade. Porque homens não se prostraram ao pecado. Porque homens não desistiram aos confrontos. Porque homens não pararam diante da espada. Homens não pararam diante da morte. Porque tinham intimidade. Que nós sejamos esses homens e mulheres, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar por essa palavra. Feche seus olhos.
Pai, nós queremos isso. E eu falo em nome dessa igreja. E espero que o coração deles esteja alinhado ao meu, porque queremos estar perto de Ti, Senhor. A nossa oração nessa noite é: nos leve para este lugar de intimidade. Nos dê força, nos dê ânimo. Nos mostre, Pai, o Teu querer. Nós queremos saber aquilo que está no Teu coração e vivermos conforme a Tua palavra diz, e sermos usados para viver um sobrenatural. Queremos que os nossos olhos vejam o que nunca viram, e queremos que os nossos ouvidos ouçam aquilo que nunca ouviram. Nós queremos, Pai, assim como João, reclinar a cabeça no seu ombro e poder ter liberdade de chorar. Nós queremos reclinar a cabeça nos seus ombros e ter liberdade para falar coisas mais íntimas das nossas vidas, sem medo, sem culpa, sem preocupação, sabendo que o Senhor tem uma aliança conosco, um segredo, uma intimidade, Senhor. Pai, nos leve a este lugar. Nos leve a este lugar, onde nós possamos confiar os segredos do nosso coração e o Senhor possa revelar-se a nós. Use cada um de nós, Pai, com poder e autoridade. Poder e autoridade que só é revelada para amigos íntimos, assim como Elias, que orou, Senhor Deus, e parou a chuva e fez chover. Assim como Eliseu, Pai, que fez o sol parar. Que fez o sol parar, Senhor. Assim como Daniel, que não temeu diante dos leões, porque ele sabia quem era amigo dele. Pai, faça-nos viver coisas assim como Moisés, que abriu o mar vermelho. Assim, Pai, como o próprio Cristo, que colocou a mão nos enfermos, os enfermos foram curados. E a Tua palavra diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós. Então nós podemos viver este nível de sobrenatural. Nós podemos, através do Teu Espírito, andar sobre as águas. Nós podemos, através do Teu Espírito, Pai, orar e as coisas acontecerem. Orar e milagres serem revelados. Nós podemos, através do Teu Espírito, viver, Senhor Deus, novidade de vida, com palavras proféticas, com visões, revelações e acesso ao sobrenatural. Nos leve nesse nível, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.